Transmissão do Premier para vocês. Agora, a grande aposta do Vasco é no atacante, goleador, que está com um desempenho maravilhoso, o Germancano, né? Que é a esperança de gols para o time vencer essa partida. Germancano, 12 gols na temporada, 3 no Brasileirão, nenhum em clássico. Até porque, pelo Vasco, ele ainda não encarou os rivais. O Fluminense hoje será o primeiro. Algo muito bonito poder enfrentar a... Cano diz que é muito bonito enfrentar todas as equipes do Rio de Janeiro. De Rio de Janeiro. Mas digamos que beleza é relativo. O Vasco ainda não fez bonito esse ano. Botafogo e Fluminense. Ou seja, o Cano viveu as consequências das derrotas, mas não participou delas. Portanto, hoje é uma estreia. Germancano estará em campo contra o Fluminense. Ele, toda a bagagem recente em clássicos regionais pelo Independiente Medellín, o clube anterior dele lá na Colômbia. Entre 2018 e 2019, Cano enfrentou o principal rival, o Atlético Nacional, 6 vezes e fez 4 gols em 4 jogos. Sempre lo disfruto ao máximo. O Cano deixa claro que gosta de aproveitar essas partidas, que todo jogador quer atuar em clássicos e não quer perder. Quem está em campo num clássico dá a vida, segundo ele. Vamos então a quem deve ter essa missão hoje contra o Fluminense. Fernando Miguel no gol, Iago Pikachu, Ricardo Graça, Leandro Castan e Henrique na linha de defesa, Felipe Bastos, Carlinhos no lugar do Andrei, que está suspenso, Martim Benítez, Thales Magno, Germancano e Guilherme Parede. O Parede vai para a vaga do Vinícius, atacante titular, que testou positivo para a Covid-19 e vai ficar isolado por 10 dias. Fluminense e Vasco. Pro Cano, o primeiro clássico carioca. Pro time de Ramon Menezes, a chance de retomar a liderança do Campeonato Brasileiro. É isso aí, vamos falar muito sobre esse clássico de logo mais, com transmissão do Premier para vocês. Quem me faz companhia aqui hoje no Tá Na Área é Renata Mendonça, bem-vinda ao Tá Na Área. Muito bom poder trocar uma ideia com você, nossa primeira vez juntas, né, Renata? Sim, Jana, estava sonhando com esse momento, compartilhar a tela com você, é um prazer. E tem muito jogaço vindo aí, né, começando por esse clássico, que promete, são duas equipes que estão numa crescente, né? Também então é um jogo que eu com certeza vou parar para ver. Vale liderança, inclusive, para o Vasco, né? Vamos fazer o seguinte, Renata falou, tem um monte de jogo bacana de assistir nessa sexta rodada. Eu vou dar uma passada com vocês agora, então, nos jogos da sexta rodada e também a gente vai dar uma espiadinha como é que tá a classificação do Campeonato Brasileiro. Olha aí, os jogos de hoje, hein? 5 da tarde, Botafogo e Internacional no Newton Santos. Às 7 tem Fluminense e Vasco no Maracanã. No mesmo horário, Bahia e Palmeiras lá no Pituaçu. E às 9 da noite tem Fortaleza e Bragantino no Castelão. Jogos de amanhã para vocês, 11 horas da manhã, hein? Olha aí o Super Clássico São Paulo e Corinthians, jogo no Morumbi. Às 4 da tarde, Coritiba e Sport no Couto Pereira. Na Vila Belmiro, às 4 também tem Santos e Flamengo, outro jogão. E às 6, no Olímpico, Atlético Goianiense e Ceará. Vou dar uma espiadinha aí na classificação do Campeonato Brasileiro. Olha aí, olha, o Internacional é o primeiro colocado com 12 pontos. O Vasco está em segundo com 10, mesmo número de pontos do São Paulo. O Atlético Mineiro tem 9, fecha o G4. Palmeiras em quinto, 8. Santos em sexto tem 7 pontos. Aí com 7 também, Fluminense, Bahia, Grêmio. O Atlético Paranaense fecha a primeira página com 6 pontos. Vamos aí para a segunda página, também tem 6, o Botafogo, o 11º. Seguido de Corinthians, Bragantino, Fortaleza e Flamengo, todos com 5. O Goiás é o último ali antes da zona de rebaixamento, 16º com 4 pontos. E aí os 4 últimos, Atlético Goianiense, Sport, Ceará e Coritiba. Renata, vamos começar falando um pouquinho então desse Vasco. Queria saber de você, o que é o ramonismo, Renata? Olha, o ramonismo está colocando o Vasco, inclusive colocou o Vasco na liderança, né, logo no início do campeonato, mesmo com um jogo a menos. Acho que foi o grande acerto do Vasco na troca de treinadores. A gente sempre defende, né, que se dê tempo para trabalhar, mas realmente o Vasco com o Abel não estava encaixando.
muitas decisões dele, né, essa coisa de poupar, que também acabaram custando resultados, e aí o Vasco nem chegou nas semifinais, né, da Taça Rio, por exemplo. Então, acho que foi uma troca inteligente, porque aí trocou por alguém que já estava em casa, alguém que tem uma identificação enorme com o clube, alguém que conhecia esses jogadores, porque muitas vezes participava dos treinamentos. Então, é um cara que soube aproveitar essa oportunidade, que está dando muita motivação. Você vê, eu fiz o jogo Ceará e Vasco, por exemplo, né? O Vasco ganhou de 3-0, não jogou tão bem aquela partida, apesar do resultado expressivo, mas o time saiu de campo, assim, vibrando tanto, né? E aí depois empatou com o Grêmio, acho que o time ainda não perdeu sob o comando do Ramon, e muito porque muitas vezes, apesar do Vasco começar mal o primeiro tempo, o Ramon sabe bem ler o jogo e fazer as trocas necessárias, né? E as trocas que dão uma nova cara ao time, fazem o time conseguir um resultado importante. Então eu acho que assim, o ramonismo é o grande motivo pelo qual o Vasco teve esse início tão bom de campeonato, porque é um treinador que está conseguindo extrair o máximo desse elenco, que é um elenco curto, também sofre muito com essas perdas, né? Agora a gente vê o Vinícius, que tinha acabado de voltar e agora foi afastado por conta da Covid. Então, assim, é um time que muitas vezes tem os desfalques, tem que lidar com jogadores jovens entrando ou jogadores que não estão encaixados, mas que com essa motivação do Ramon realmente mudou o espírito do time. E aí eu tô curiosa para ver como é que vai ser essa partida no Clássico, porque não vai ter o Andrei, né? E o Andrei é o grande homem da saída de bola do Ramon e é o grande homem que também tem chegado muito bem na frente, né? E que foi muito importante no jogo no meio da semana, por exemplo. Então, sem o Andrei, é um dos pilares, eu vejo, desse time do Ramon. E aí vai entrar o Carlinhos, que é um jogador que foi contratado agora, que foi bem até no meio da semana, mas que tem uma responsabilidade grande aí de assumir o lugar de um jogador jovem, mas que já estava assumindo um papel muito importante no time do Ramon. A gente, só para encerrar o assunto Vasco, antes da gente dar uma olhadinha nas notícias do Fluminense, Germancano parece que nasceu para jogar nesse time, né? Uma coisa impressionante, assim, como ele se adapta rapidamente e o desempenho dele, nos últimos 2 jogos até não foi tão brilhante como vinha sendo, mas me parece perfeitamente à vontade ali, comandando o setor ofensivo do Vasco. O bom de um jogador como o Cano é que ele precisa de um toque na bola para fazer um gol, né? No jogo contra o Ceará, por exemplo, ele mal tinha tocado na bola. O segundo tempo, o Vasco não tinha finalizado, e o primeiro toque na bola que o Cano deu, ele botou a bola lá dentro. Então, é muito importante você ter um jogador assim, porque é um jogador decisivo, né? E, às vezes você não tem um time que está tendo uma grande atuação, mas quando você tem um jogador que precisa de uma chance para fazer um gol, você consegue uma vitória nessa única chance, talvez, que você crie. E é muito importante para um time como o Vasco ter uma referência como o Cano. Fez muita falta no ano passado, por exemplo, ter um jogador de frente que realmente fizesse gols. E acho que veio para encaixar mesmo nesse time, porque ele recebe uma bola e ele coloca lá dentro. Ele tem um posicionamento muito bom, ele se movimenta bem e uma finalização, um poder de finalização realmente impressionante. É impressionante o desempenho dele.